Olá, meu nome é Flávia Monteiro e sejam bem-vindos ao programa Lesi e Ruína do Divã. A nossa convidada de hoje, ela é paulista, jornalista, uma querida que tem um coração enorme. A nossa convidada de hoje, ela é jornalista no Brasil, trabalhou na imprensa, no rádio, na TV e aqui ela continua na área de comunicação e com consultoria de imagem profissional. A nossa convidada é Milena Fernandes. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, Flávia. Obrigada Legal a a você. apresentação. Obrigada. Milena, você, como todo profissional e, aliás, todo imigrante, quando chega aqui, fica mais difícil trabalhar, chegar e trabalhar na área profissional de antes. Você teve essa dificuldade quando você chegou aqui no Canadá? Eu já sei que você trabalhou em restaurante, Walmart, Zara e trabalhou até à noite, não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Quando eu cheguei, acho que como a maioria dos imigrantes, a limitação da língua ou a insegurança de não ser daqui, não falar a língua tão perfeitamente, segura a gente um pouco. Então, eu cheguei, a minha maior dificuldade na época era trocar do inglês para o francês. Então, o meu inglês era bom, o meu francês era intermediário, mas eu tinha muita dificuldade. Se eu estava falando inglês, se era francês. E aí, o meu primeiro ano, eu vim bem pé no chão, sabendo que eu não seria confortável para mim tentar de uma vez já ir para a área de comunicação. Então, eu procurei empregos que, claro, me ajudassem a me manter aqui, mas que me dessem essa versatilidade com a língua. Porque, afinal de contas, trabalhando com comunicação, a língua é a ferramenta de trabalho. Então, eu tinha que estar muito bem nessa parte. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu fui trabalhar como recepcionista num restaurante, na porta. E foi uma experiência muito interessante, porque foi quando eu tive realmente a exposição ao francês daqui, que era diferente também. Então, muitas vezes eu não entendia direito o que as pessoas falavam, as pessoas não entendiam o que eu falava. E aí eu era obrigada a começar a trocar, até pela questão de todo mundo aqui, você chega no lugar e é o bonjour, hi, e a língua aqui, o cliente continua, você vai. Então, eu tive que aprender trabalhei sim um pouco no restaurante. Depois eu fui trabalhar, como chegou o inverno e não estava acostumada, isso era julho, agosto, setembro, outubro, aí começou a ficar frio, e aí eu senti o baque do frio, aí, como era na porta, aí eu quis trabalhar num lugar que não ficasse tão exposta, né? Aí eu fui trabalhar no Walmart. No Walmart eu trabalhei no departamento, repondo prateleira, depois eu trabalhei um tempo no laboratório de fotografia, e foi muito legal, porque vinham pessoas de todas as idades e o pessoal tinha paciência de acompanhar. Eu falava o tempo inteiro, me desculpa, meu francês não é tão bom, o senhor fala inglês, ou se o senhor puder me acompanhar no meu francês. E aí devagarzinho eu fui desenvolvendo. E aí no Walmart também tive uma das experiências que a gente passa e se pergunta o que eu estou fazendo aqui, porque eu precisei fazer, uma época eles estavam cortando o horário para o pessoal, e aí eu precisei fazer um turno à noite, no período da noite, começando às 11 e saindo às 6. E aí eu fui, e claro, estava aberta a tudo, né? Vamos lá, tô aqui, eu sei o que eu quero, eu vou conseguir. Mas eu voltei para casa aquele dia chorando, destruída, porque eu pensava, nossa, por que eu fiz tanta coisa na minha vida? Por que eu estudei tanto? Por que eu me esforcei tanto? Pra nada, problema nenhum trabalhar à noite ou no Walmart. Simplesmente o meu estado de cansaço e estado mental, eu não estava evoluindo em nada. Essas coisas, questionamentos todos que eu acho que todo imigrante em algum momento passa, se pergunta, o que eu estou fazendo, né? Mas hoje eu olho para trás e até essa experiência me ajudou dar os passinhos para chegar um passinho por vez, e a gente vai mais firme avançando. Aí depois disso, eu ainda continuava com a dificuldade da língua, de trocar uma para outra. E aí eu pensei, eu preciso trabalhar com atendimento ao cliente. Eu preciso estar na rua, em loja. E aí, de todas as lojas, onde eu vou. E eu gosto muito de moda, gosto muito de imagem. E uma das minhas lojas preferidas é a Zara. Então, fui lá, currículo embaixo do braço, levei o meu currículo e aí eu comecei a trabalhar no piso da loja. Então, no provador, recebendo as pessoas, dobrando roupa, estoque, organizando tudo. E aí,
fui desenvolvendo essa questão da língua. Por estarmos no Quebec, o francês é o primeiro, então já balanceou um pouco o meu inglês e meu francês, aprendi a trocar, eu tinha, devagarzinho eu fui crescendo, então comecei no piso de loja, me tornei rapidamente responsável, depois gerente, e aí eu tinha uma equipe embaixo de mim, que muitos deles, a primeira língua era o francês, então não tinha jeito, né? E foi uma experiência, assim, incrível. Eu tive contato com muita gente, desde os meus colegas de trabalho, de várias nacionalidades, pessoal daqui mesmo, que foi aberto para entender que eu tinha as minhas limitações, mas que a vontade de trabalhar era o meu principal. E foi muito legal, porque essas experiências todas, quando eu olho para trás, elas me deram a base para eu enfrentar, mesmo com medo. Sabe aquela frase que a gente fala, tá com medo, mas vai com medo mesmo? Essa frase para mim é muito válida, desde o dia 1. E não foi de um dia para o outro que eu comecei em comunicação. Então, esse período todo que eu tô te contando, foram 2 anos e meio entre recepcionista de restaurante, repondo prateleira, laboratório de fotografia, dobrando roupa, aí até virar gerente. E aí a comunicação acaba falando mais forte, né? Eu sou comunicadora o tempo inteiro. Mesmo dentro da Zara, eu acabei criando um Instagram específico pra gente. Eu sempre estava adicionando elementos de comunicação onde quer que eu estivesse. E aí eu sempre fiz freelancer ao mesmo tempo. Isso também me ajudou a me manter na área de comunicação. Então, durante todo esse período, eu fazia freelancer da minha casa para o Brasil. Tive a sorte de ter uma empresa que me contratou para fazer traduções francês-português ou inglês-português para comunicação interna de uma grande empresa. Então, eu nunca deixei a comunicação. Eu estava sempre em contato. Comecei a escrever um blog, porque era o meu jeito de me expressar. E aí, tudo isso me ajudou a dar os próximos passos e conseguir ir para a área de comunicação mesmo. Que é uma história de superação, né? Assim, como todo imigrante que tem que passar aqui, então, bravo, Milena. Obrigada. Milena, para você, qual a melhor maneira de se integrar aqui com a sua experiência profissional? Olha, Flávia, acho que a primeira coisa que eu poderia dizer para as pessoas quando quem está vindo, quem está cheio de expectativa, é cuidar um pouquinho dessa expectativa. Porque a gente sai do Brasil com uma história que a gente é o filho do fulano, é o vizinho do ciclano, a gente trabalhou na empresa XYZ, a gente mora no bairro tal, e são todas coisas familiares pra gente, que a gente se identifica com isso. Quando a gente muda de país, em qualquer área, independente de ser em comunicação ou não, a gente começa do zero. Então, a questão da expectativa é muito, muito importante. E o melhor jeito, na minha humilde opinião, de se integrar, é você ter muito autoconhecimento, saber quem você é, independente dos rótulos todos que a gente traz junto. Porque quando a gente começa de novo, é a Milena começando. Não adianta eu dizer qual foi a universidade que eu fiz, quais são as empresas que eu trabalhei, porque eles não vão reconhecer. Isso, é verdade. Então, é muito confiar na gente, confiar na nossa experiência, no que a gente sabe fazer, e qualquer oportunidade que nos for dada, abraçar. Que nem a gente falou antes, tá com medo? Continua. Vai com medo mesmo, mas o importante é a gente ser muito verdadeiro com o que a gente é e acreditar nisso. Porque quando a gente acredita, a gente consegue fazer o outro acreditar também. E deixar de lado essa questão, eu era gerente, agora eu vou ser repositor de loja. Tem que estar aberto, né? Se precisar, e aí uma coisinha vai levando a outra, vai levando a outra. É isso mesmo. Olha aí a dica da Milena Fernandes. Realmente é isso. Para você que pensa em mudar de um país, aliás, do Brasil, por exemplo, não é fácil, mas essa é uma grande dica. Se entregar, ser aberto e vai assim mesmo. Tenha coragem e sem medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. Milena, você falou que o Canadá lhe devolveu a sua identidade. Fala mais sobre isso.
quando a gente fala assim, né, o Canadá devolveu a identidade, parece até uma coisa meio forte, mas é a verdade mesmo, porque, como eu mencionei antes, quando a gente está no Brasil, a gente tem um monte de rótulo, a gente veste um monte de rótulo, né, e a gente se identifica como ser humano a partir daqueles rótulos todos. Quando a gente vem para cá, não tem mais esses rótulos todos. Então, o ser humano é o indivíduo se reapresentando para uma sociedade que tem os conceitos todos, tem todos os costumes e tudo mais. E aí, no meu caso em específico, por ser jornalista, comunicadora, a questão da minha insegurança com a língua, eu me questionava, o que mais eu posso fazer da minha vida? Se não for jornalista, se der tudo errado como jornalista, eu não posso fazer mais nada, porque eu não sou boa em mais nada. Eu parava para pensar e aí eu me vi numa situação onde eu não sabia nem que hobbies eu tinha, porque eu estava tão acostumada no Brasil, para quem é de São Paulo, o pessoal sabe como é que é, mas é aquela rotina maluca que você vai pro trabalho, sai do trabalho, tem curso disso, estuda inglês, estuda não sei o quê, no final de semana, trânsito, fila, e aí você vai visitar um parente, aí você leva o dia inteiro para conseguir visitar o parente, você não para pensar, você vive no piloto automático. Quando eu me vi aqui, uma cultura diferente, com um ritmo de vida um pouco mais lento, um pouco mais calmo, e tentando me achar nisso, eu vi que eu não me conhecia direito. E aí, muita terapia depois, eu fui me redescobrindo. E aí eu fui resgatando coisas até da minha infância, coisas que eu gostava de brincar e que fazem sentido para mim, que me fazem feliz. E aí foi nisso que eu resgatei essa questão da moda, trouxe de volta, fui fazer um curso de corte e costura, que eu adoro, não pretendo ser costureira, sou jornalista, comunicadora, mas é uma coisa que me faz bem. Uma terapia, não é? E aí acabei conhecendo pessoas incríveis, interessantes por meio da costura também. E aí isso foi me levando a outras coisas, mas parar e questionar quem sou eu e como eu quero me reapresentar pro mundo foi um exercício muito, muito difícil, mas muito interessante também. E aí eu aprendi a fazer isso e me acolhi de uma forma muito mais gentil. Então, eu sou mais gentil comigo mesma hoje, com as minhas limitações. E quando eu vejo outros profissionais chegando aqui, cheios de sonhos, cheios de objetivos, como todo mundo, é normal. Mas às vezes as pessoas vêm muito duras com elas mesmas. E precisa um pouquinho desse acolhimento, porque muitas vezes a gente precisa resgatar lá do fundo quem a gente é. E uma coisa eu sempre disse a respeito do Canadá, e eu repito isso o tempo inteiro, no Brasil você precisa ter o carro do ano, apartamento, e ser bem sucedido e viajar para fora, e aqui não. Você vê gente que já terminou os estudos e eles tiram o tal do famoso sabático para pensar o que eles querem fazer da vida, e as pessoas têm esse tempo para refletir um pouco mais e estudar o próximo passo. Não é esse desespero que a gente tem. E eu vim com esse desespero. E aí aqui, de repente, eu me vi desesperada no meio de um monte de gente que olhava para mim e falava, por que você está desesperada, criatura? Respira, vai no seu tempo. E eu tive a sorte de ter nesse caminho algumas pessoas que me orientaram bastante. Tive uma consultora de carreira de uma ONG, tem uma série de trabalhos aqui, né, de serviços. E aí eles foram me orientando, me dando uma guiada, e aí eu consegui me achar. Era isso que eu ia perguntar para você. Já que nós estamos falando disso, você entrou no assunto da ONG, nós sabemos que aqui tem vários órgãos, centros de apoio ao imigrante, para orientação profissional. E eu sei que, como você acabou de falar, realmente você passou por elas. Como foi? Você pode falar mais, dar essa dica para quem está nos acompanhando, que tem esses órgãos, essas companhias, na verdade são instituições de apoio ao imigrante com orientação profissional, treinamento, e isso é interessante que vocês saibam. Sim. A minha trajetória é um pouquinho diferente, então é importante ressaltar isso.
Eu não vim já com o visto de residente permanente. Ah, ok. Eu vim para cá com o visto de trabalho aberto, porque eu vim com meu marido, ele veio estudando e era esse o visto que eu tinha permissão. E eu não podia estudar por longos períodos e também a mensalidade das universidades é muito alta para quem é estudante estrangeiro. Então, o meu caminho foi um pouquinho diferente, até por isso eu fui no mercado de trabalho primeiro, fui trabalhar com qualquer coisa, desenvolver a língua do jeito que eu podia. Porém, com esse visto de trabalho, e logo assim que eu consegui o meu visto de residente permanente, eu tive acesso ao Instituto L'Hirondelle, que apoia imigrantes na recolocação profissional. E tem uma pessoa lá que me ajudou muito, a Natália Russo, é uma brasileira também, e ela me orientou a fazer parte do programa de mentorado. Que é um programa muito legal, muito estruturado, que tem aqui, que são profissionais do mercado, que se colocam à disposição dos imigrantes para dar uma ajuda, uma orientação. Então, tem uma lista de profissionais. Para contar um pouquinho como é que funcionou para mim, eu cheguei lá e por ser jornalista de comunicação, então tinha algumas pessoas que trabalhavam nessa área. Eu tive a sorte de achar uma moça que tinha o mesmo background que eu. Então, jornalista trabalhando em assessoria de imprensa e um pouquinho mais na comunicação interna. E aí a gente passou pelo processo de mentorado e aí ela foi me orientando. Eu falava, eu preciso estudar mais inglês, eu preciso estudar mais francês, não é bom o suficiente. Ela falava, não é esse o seu caminho, você já estudou um monte. Olha esse currículo, você precisa parar de ter medo, você precisa se expor, vai fazer entrevista, não deu certo a primeira, não faz mal. Junta o tijolinho para ir para a segunda e juntar um passinho por vez. E aí, com a ajuda da Natália, com a ajuda dessa mentora, eu fui devagarzinho, fui fazer um estágio, consegui, porque ela falava para mim assim, o importante para você é estar em contato com o pessoal da sua área, porque você vai ver que você sabe, que você consegue se comunicar, é só a questão da sua insegurança com você mesma. E ela tinha toda a razão. O meu maior sabotador era eu mesma. Que acontece. Né? E aí fui fazer esse estágio, e aí o estágio acabou evoluindo, recebi um contrato depois, uma proposta para um período, acabou o período, acabaram me contratando de forma permanente. Então foi uma combinação, a ajuda sim do governo, mas eu não fiquei esperando, eu fui. Fui do meu jeitinho, com as minhas limitações, aceitando os meus erros, e é o que eu falo para todo mundo que vem, tem bastante gente que me procura, jornalistas que ainda estão no Brasil, que estão querendo vir para cá, eles me escrevem. E, que curso que eu faço? O que eu faço? Não tem fórmula pronta, não tem milagre, cada um tem o seu próprio caminho. Existem cursos incríveis, eu mesma quero fazer vários que tem aqui, tem um de comunicação muito interessante, na McGill, por exemplo. Mas cada um tem o seu próprio caminho. O importante é a gente saber quem a gente é, e aceitar a curva de aprendizado, porque é uma mudança grande, né, Flávia? Isso, é verdade. Um choque. É um choque. Mas tudo é possível, basta a gente acreditar, ter força de vontade e paciência. E paciência, que é importante. Olha aí a dica da Milena, ter força de vontade e muita paciência. Nada é impossível, já que você já tem essa experiência. É só acreditar e vir. Milena, você é uma prova de que não devemos desistir de trabalhar na área que trabalhávamos no Brasil, vamos dizer assim. E se isso é o que nós queremos, porque também tem a oportunidade de mudar e fazer algo que, eu gostaria muito de trabalhar nessa área e mudar completamente. Mas aqui, na área de comunicação, a área que você trabalha, tem campo, é aberto para isso? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e ela é um pouco complicada de responder. Campo tem, mas a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente vai competir no mesmo nível que as pessoas, por exemplo, que são nascidas aqui, que têm uma facilidade maior. De volta, a nossa ferramenta de trabalho como comunicadores é a língua. Então, por mais que a gente estude, a gente sempre vai ter um sotaque, a gente sempre vai ter uma expressão ou outra. As pessoas acabam identificando
por melhor que a gente fale, que a gente não é daqui. E isso acaba trabalhando contra a gente quando procurando experiências profissionais. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito positiva e sou muito persistente, eu sou muito realista. Então, o que eu fiz? No Brasil, como você falou, trabalhei com rádio, trabalhei com TV, trabalhei bastante tempo com assessoria de imprensa e com comunicação corporativa. Então, quando eu me vi aqui tentando me recolocar no mercado de comunicação, eu, por meio daquele processo até de autoconhecimento que a gente estava falando antes, eu tentei identificar quais eram os meus pontos fortes e quais eram os meus pontos fracos e trabalhar a partir disso. Então, eu acabei adaptando um pouco a minha trajetória profissional para que eu pudesse continuar na área de comunicação. Então, atualmente, eu ainda trabalho com comunicação corporativa, mas eu trabalho com comunicação interna, que tem uma flexibilidade um pouco maior e a velocidade não é tão grande quanto a comunicação externa. Então, por exemplo, comunicação externa, um jornalista entra em contato com você porque está acontecendo alguma coisa, você precisa responder na hora. E você é o porta-voz da empresa, então é ali no automático. Na comunicação interna, tem um delay um pouquinho maior, então eu tenho tempo de fazer a pesquisa da informação, de produzir o meu texto, de revisar o meu texto e eu trabalho atualmente 80% do meu tempo em inglês. Então eu tive a sorte de poder focar numa língua só. Eu falo francês, eu preciso dele para trabalhar, mas tem uma tradutora que trabalha comigo. Então a gente trabalha o tempo inteiro juntas, eu no inglês e ela no francês. Eu conheço outras empresas que é o contrário. Você trabalha mais no francês e tem alguém fazendo o inglês para você. Mas tem que insistir, é legal estar aberto a novas possibilidades. Então, para mim, profissionalmente, o que fez sentido foi trazer de volta essa questão da moda, da consultoria de imagem. Eu tenho bastante experiência na orientação de executivos para entrevista, para treinamento, posicionamento de imagem mesmo. E isso, independente do meu francês ou do meu inglês, tem muito valor. Então, as pessoas veem isso. Então, hoje em dia, claro, eu estou bem mais confortável nas duas línguas, mas no começo do meu trabalho, várias vezes eu ouvi dos meus chefes, dos meus gerentes, eu estou interessado no seu conteúdo. Você vai aprender a língua, respeita a sua curva de aprendizado. E aí eles tinham razão, mas a gente não pode parar também, né? Então eu continuo. Eu faço speech therapist, fonoaudiólogo, para dar uma ajuda. Tem vários grupos aqui de pessoal que fala em público. Então esse é um dos meus planos agora para 2018. Super! Porque é completamente diferente, né? Você fazer na sua língua materna e depois você fazer em outra língua. Então a gente precisa ser ao mesmo tempo persistente, tentar, vai, não desiste, mas seja realista também e se precisar ajustar a sua direção, não tem nada de errado. É tudo autoconhecimento, é tudo passo em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos. E vai que você acaba se descobrindo fazendo uma coisa muito mais legal do que você fazia antes. Tem pessoas com histórias lindas que mudaram completamente de área. O meu caso não é um extremo desse. Eu cheguei a cogitar mudar completamente de área. Mas eu consegui adaptar e juntar duas paixões minhas, a comunicação e a imagem, numa coisa só. E isso, devagarzinho, tem me dado espaço. Casou bem, hein? Bravo! Obrigada! Milena, você trabalha com imagem profissional aqui. Tem uma diferença de imagem profissional no Canadá e no Brasil? Olha, Flávia, tem sim. Tem sim. Tem dois jeitos da gente olhar para isso. Até pela cultura, vamos começar nessa parte da cultura dos dois países, então. Por exemplo, no Brasil, a competição é altíssima para tudo. Para entrar na faculdade, aqueles números exorbitantes, competindo no mercado de trabalho também, você vai para uma entrevista, tem aquela fila de gente disputando a mesma vaga que você está no seu ambiente de trabalho, você está o tempo inteiro tentando se superar, tentando ser melhor, tem sempre alguém tentando puxar o seu tapete, então tem esse cenário de bastante competição. Aqui existe também a disputa, mas é um pouco mais suave.
porque até a taxa de desemprego dos países é bem diferente, então tem mais oportunidades. E aqui as pessoas, existem, claro, muitas pessoas com foco em carreira, quero me desenvolver, quero ser diretor, presidente, tudo mais. Mas tem muita gente que gosta do estilo de vida mais simples. Então eles passam a vida toda deles. Isso é muito interessante também. No Brasil, a gente muda de emprego muito rápido. Cada 3 anos, 5 anos, a gente muda. Aqui as pessoas têm histórias muito longas, 20 anos na mesma empresa. Eu acho sim. E na empresa onde eu trabalho, a gente tem números bem altos de 15, 20 anos de empresa. E não existe tanto essa competição, essa agressividade. E como isso impacta na imagem? Diretamente. Porque os brasileiros, na minha opinião, e pelos meus estudos, pelos cursos que eu tenho feito, são muito mais conscientes da própria imagem e da própria postura. Quando a gente fala imagem, a gente não está falando só da roupa, a gente está falando da forma como a pessoa se apresenta, como ela se posiciona. Os brasileiros têm muito mais isso do que os canadenses. Os canadenses acabam sendo, na minha visão, muito mais focados no que eu estou te entregando do que na maneira como eu estou te entregando. A questão do atendimento ao cliente também aqui é diferente no Brasil. O Brasil, o cliente tem sempre razão. Aqui nem sempre. Você tem que se adaptar. Então, a questão da imagem é sim diferente nos dois lugares. Quando eu estava fazendo o meu processo de mentorado com a consultora de carreira que eu mencionei e a mentora, eu aprendi umas outras coisas também, curiosidades interessantes sobre os dois mercados. No Brasil, a gente não mostra pele no ambiente profissional. Então, calça comprida, saia no joelho, sapato fechado, de preferência, nada de sandália, porque mostrar a pele acaba sendo um pouco mais sensual e isso não cabe no ambiente corporativo. Já aqui, quando eu estava fazendo esse processo todo, as saias são aceitas um pouquinho mais curtas durante o verão, então para cima do joelho é permitido. Já a questão do decote é ao contrário. No Brasil, a gente até pode ir com uma blusa, um decotinho em V, claro, sempre muito profissional, mas um decotinho. Na consultoria que eu recebi, a orientação era não mostre o decote jamais. Sempre na altura aqui do braço e manter isso sempre coberto. Então tem essa diferença. A gente no Brasil acaba sendo muito mais consciente. Então, quando a gente vem pra cá, a gente sai na frente de muita gente. Porque a gente tem essa consciência de como a gente se posiciona, e aí você vai competir com alguém que não tá prestando muita atenção, faz diferença. E eu digo que assim, quem fala, não tô nem aí com a minha imagem, o que importa é o que eu digo. Sim, o conteúdo é muito importante, porque imagem nenhuma sustenta se não tiver conteúdo. Mas se a sua imagem estiver alinhada com o conteúdo, você está milhas na frente. Então, quem tem essa consciência e sabe usar isso a favor, está na frente. E os brasileiros têm isso naturalmente. Olha aí. Né? Olha aí a dica, brasileiros. Nós estamos na frente com essa assessora de imagem aqui, com certeza. Sim, e até a questão dos códigos de vestimenta das empresas, toda empresa tem a sua. Então, por exemplo, vamos ver um brasileiro que vai aplicar para uma vaga aqui. Tenta se informar um pouquinho como é que é a empresa aqui, porque tem muitas empresas que são casuais, então o jeans é permitido todos os dias da semana, o tênis, a camiseta, mas isso não significa que é desleixo. E algumas pessoas, não vou generalizar ou dizer, desculpa, eu vou generalizar, não vou dar nacionalidades, mas acabam levando isso muito ao pé da letra, casual demais. E aí isso prejudica a imagem profissional das pessoas. Então a gente, quando vai aplicar, tenta se informar qual é o código de vestimenta da empresa, como a empresa se posiciona pelo site dela, como as fotos das pessoas nos sites, que roupas elas estão vestindo, elas estão de terno? Elas estão só de blazer, sem gravata? Só de camisa, de camiseta? Quais são as cores que as pessoas estão usando? Porque o site fala muito sobre a imagem que a empresa quer passar e sobre a identidade dela. Vai fazer uma entrevista? Repara na roupa que o seu entrevistador está usando. Repara o pessoal que está andando no corredor, como eles estão
se vestindo, como eles se posicionam, como eles falam, eles sorriem muito, eles sorriem menos. Essa é a imagem da empresa. Então, como eu falei, a gente sai na frente, mas não custa nada fazer um pouquinho de tarefa, né, de casa. Isso. Estudar. Pesquisar. Sim, faz uma diferença grande. Isso. E o Canadá, apesar de América do Norte, a gente acaba generalizando, é tudo como nos Estados Unidos, não é não. Tem bastante influência europeia, então é legal ter isso na cabeça também, que tem as diferenças que a influência europeia traz também, né? Que muda também. Muda. Completamente. Milena, fale mais sobre a sua profissão aqui, aliás, do seu trabalho aqui e dos seus projetos pessoais. Bom, Flávia, aqui atualmente eu trabalho com comunicação interna e eventos internos. Então eu trabalho para uma empresa que tem a sede no Japão, unidade nos Estados Unidos, e nós somos a subsede da unidade americana. E o meu trabalho mudou um pouquinho da jornalista, da assessora de imprensa, comunicação externa, focado em assessorar mesmo os veículos que precisavam de informação para uma audiência mais limitada. Então, hoje, os meus leitores são 180 funcionários da empresa que eu trabalho e eu sou responsável pela produção de todo o conteúdo para eles. Então, produção de conteúdo para TV de plasma, para intranet, memorandos internos, auxílio com comunicação de projetos, por exemplo. Então, eu acho isso um trabalho interessantíssimo porque eu tenho o feedback automático dos meus leitores. Então eu publico, eles leem, eles já me falam, que legal, gostei, não gostei, e sobre isso. Então, como jornalista, isso é muito legal para mim, porque me traz na hora. E me dá a flexibilidade, como eu mencionei também, da questão do ritmo ser um pouquinho diferente da comunicação externa. Eu acabei herdando também, na empresa onde eu trabalho, a parte de eventos internos. A gente tem um calendário muito grande de atividades e os eventos acabam sendo também um canal de comunicação. Então, dessa forma como eu os vejo. Então, eu sou bastante envolvida também na organização de eventos, que isso é uma coisa que eu trago também de lá de trás, do Brasil, da minha experiência. Isso é o que eu faço na caixinha horário de trabalho comercial. Mas, depois de passar por todo esse processo de autoconhecimento e trazer de volta essa questão da moda e da imagem, eu acabei me lançando como profissional também de consultoria de imagem. Então, eu tenho a minha própria marca, Milena Fernandes, e eu auxilio profissionais que querem ter um cuidado maior na maneira como eles se apresentam. Então, por exemplo, pode ser uma mulher que saiu em licença maternidade, aqui a licença maternidade é de 1 ano, e aí ela quer voltar para o mercado de trabalho, mas ela não se reconhece muito no corpo dela novo, e quer uma imagem mais profissional, até para dar segurança. Eu consigo ajudar nessa parte. Ou sou um executivo, sou uma gerente que quero me tornar diretora, mas estou tendo dificuldade com o posicionamento, as pessoas não me percebem como diretora. Eu consigo ajudar também nessa parte. E com o meu background de comunicação, vai muito além da imagem. Não é sobre a roupa só. É sobre a postura, a utilização de palavras, tom de voz. Então, acaba sendo uma consultoria mais completa de várias áreas, que eu gosto de chamar de comunicação verbal e não verbal. A verbal é mesmo as palavras que você usa, o tom de voz, e o não verbal é todo o resto, que comunica bastante também. Tem algumas situações bem específicas também de pessoas que me procuram. Por exemplo, vou dar uma palestra em algum lugar e não faço a menor ideia do que vestir. Me ajuda? Ajudo. Consigo dar essa orientação, até pensando no qual é a imagem, a percepção que a pessoa quer que os outros deixem essa interação. Então, se eu quero ser mais agressivo, se eu quero ser mais calmo, como é que eu quero isso? Eu consigo auxiliar. E esse é um trabalho muito legal, porque ele complementa o meu outro trabalho. Então, tem toda essa, a parte do business, corporativo, empresarial, que eu gosto muito. E tem toda a parte do pessoal também, que é o coaching mesmo, de ajudar as pessoas a identificarem qual é o estilo delas e como elas querem se posicionar para o mundo. E por experiência, e tem uma série de estudos a esse respeito, quando você consegue alinhar
os seus valores com a imagem que você passa, a mensagem é muito forte. Então, as pessoas acabam tendo mais chances, elas se sentem mais seguras. E aí é uma bola de neve no bom sentido. Porque tudo deslancha. E o que as pessoas acabam não tendo muita consciência, e esse acaba sendo o meu approach com vários clientes, é que se a gente não toma cuidado, as coisas se tornam ruído na nossa comunicação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas eu estou vestindo uma blusa transparente. A pessoa vai só prestar atenção na minha blusa transparente, não vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Isso se torna um ruído. Ou vou dar uma palestra e acabo colocando uma pulseira que eu adoro, que foi a minha avó que me deu, super querida para mim, mas ela me dá sorte, mas ela faz barulho. Então, literalmente é um ruído, mas também vai distrair as pessoas. Então, tem todo esse trabalho que eu sou apaixonada por isso, de entender como a mensagem é recebida por meio da comunicação não verbal e facilitar todo esse processo para que a sua mensagem mesmo seja endereçada da maneira que você quer. E as pessoas realmente entendam e absorvam o que você quer que elas absorvam. Então, essa é a Milena com esse lado corporativo que eu adoro. E agora, depois da mudança para o Canadá e desse processo todo, também investindo nessa parte do auxílio das pessoas mesmo. E acabo sendo mais procurada por mulheres. Mulheres são mais abertas, eu acredito. Mas homens também têm se interessado muito por isso. E uma coisa interessante também, quando a gente vem pra cá, a gente não sabe o que comprar no mercado, né? A gente fica perdido, não sabe os ingredientes. A mesma coisa acontece com roupa. Com certeza. Né? Porque no Brasil a gente sabe, eu compro na loja tal, tranquilo, já sei o meu número. Você chega aqui, você vai onde? Eu preciso de um cinto assim, onde que vai procurar? E aqui também tem as liquidações, que são muito legais, né? 2 vezes por ano, tudo entra em liquidação. Então, os meus clientes, a gente já organiza. Eu quero a consultoria, mas vamos esperar entrar na liquidação. Ou a gente faz a consultoria antes e a pessoa aprende e compra sozinha depois. Então, é um trabalho, assim, para mim, fascinante. E é uma coisa que tem me ajudado a me integrar mais na sociedade, porque eu vou aprendendo um pouquinho mais sobre a cultura, eu vou aprendendo sobre as pessoas. Cada novo cliente é um aprendizado novo para mim e é complementar ao meu trabalho na empresa. Ótimo, excelente. Eu vou ser a próxima, hein? Nos acompanhe. Com todo prazer. Uma cliente nova. Milena, agora é o bate-bola mulher. Então, eu tenho algumas questões aqui, não tenha medo não. E você não vai fugir. Não vou para lugar nenhum. Bem, então tem algumas questões aqui, eu vou fazer, então vou ter que olhar o iPad. Ok, direção? O que você mais ama na sua profissão? O que você mais ama na sua profissão? O contato com as pessoas. Adoro essa interação e aprender todo dia com as pessoas. Eu sou muito observadora, então todo mundo que eu me relaciono de alguma forma acaba me ensinando alguma coisa e eu sou apaixonada por isso. Se você pudesse compartilhar uma única característica do Canadá com o resto do mundo, o que seria? Educação. Que povo educado, que povo gentil, impressionante, e eu vejo a diferença quando eu viajo, porque a gente está aqui, a gente acaba se acostumando, se adaptando, e quando a gente viaja não é tão dessa forma, tão gentil. E aí eu falo, nossa, eu tô muito canadense e eu tô no lugar certo porque eu adoro essa gentileza toda. É um choque, né? É um choque. Desde da organização do metrô, que você dá licença para quem quer passar mais rápido, quem senta, você não precisa nem pedir, nem fazer cara feia, nem nada. O pessoal já vai oferecendo, pode passar, segura a porta. As pessoas são tão gentis. Respeitam a fila. Respeitam a fila. Não furam filas. Não tenta tirar vantagem dos outros na cara dura. Gentileza, educação do canadense. Impecável. Na moda, o que te encanta mais? Na moda? Isso. O que me encanta mais?
a expressão, porque vamos tirar um pouco do conceito da moda de passarela, vamos trazer um pouco para a realidade da gente. É uma forma linda das pessoas se expressarem sem elas dizerem nada. Então, as cores que você escolhe usar, o corte das coisas que você escolheu usar, a forma como as coisas caem em você, os acessórios que você usa, dizem muito sobre você. E eu acho isso lindo, acho isso incrível. E eu adoro. Eu sou várias. Cada dia eu acordo de um jeito e o meu colar muda de acordo com a minha personalidade. Então, moda é o máximo. É o máximo. Adoro seu colar. Obrigada. Esse aqui poderia ser de uma brasileira, porque isso parece brasileiro. Pois mas não é de uma artista canadense. Olha aí. Tem um estilo brasileiro, né? Mas é daqui. Você não vai ficar perdida quando chegar aqui, ok, meninas? Se você pudesse voltar no tempo, sabendo de tudo que você sabe hoje, que conselho você daria para o público, né, vamos dizer assim, daria antes de migrar? Calma, tenha calma. Respira. Respira. Eu brinco que a imigração tem 3 fases. Se eu soubesse disso antes, eu não teria ficado tão desesperada no meu primeiro ano. Eu brinco que isso é minha experiência e observando os meus amigos, tá? Não tem nada científico aqui. O primeiro ano é o ano do deslumbre. A gente chega e tudo é lindo. Ai, a neve é linda, teve uma nevasca, que máximo. Tá menos 25, uau! Né? E tudo é legal, tudo é lindo, vou trabalhar em qualquer emprego, tô feliz, tô aqui, tira foto de tudo, posta tudo. É verdade. O ano 2 é o ano que a gente começa, o inverno não é mais tão legal. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tô com saudade de casa, é o segundo Natal sozinha, e aí? Aí é um ano assim mais tristinho, um ano mais introspectivo. O ano 3 é um ano que você fala, tá bom, não voltei, tô aqui. Vamos enfrentar. É aqui que eu quero ficar, exatamente. Então vamos, o que tem na frente? Vamos lá, já tenho as roupas certas pro inverno, roupas certas, já comprei, não passo mais tanto frio, já sei o que fazer, já conheço o metrô, já sei me virar. Então o ano 3 é o ano que a gente começa a realmente dar os nossos passinhos. E se eu soubesse disso antes, eu não teria me cobrado tanto. Talvez eu tivesse me divertido um pouco mais durante o processo, ao invés de ficar desesperada pensando. Se cobrado, né? Exatamente. Então, calma. É isso mesmo, muita calma. Uma mulher que te representa. Nossa, essa é difícil, tem um monte. Tem várias mulheres que me representam. Mas pode citar 2. Deixa eu ver. Uma pessoa pública que me representa. Posso citar a nossa Gisele. A Gisele. Sabe por quê? Porque ela é autêntica. Ela é linda, autêntica, é verdade. Ela é autêntica. Ela é fiel aos valores dela, ela é fiel às coisas que ela acredita. E ela é uma mulher muito elegante, muito fina no sentido de educação mesmo, de gentileza. E isso eu admiro demais. Então ela é um dos exemplos. E 1000 outros exemplos. Eu tenho mulheres à minha volta, aqui e no Brasil, fantásticas. Mulheres fortes, mulheres de fibra, mulheres de garra. E mulheres que se aceitam do jeito que elas são. Tem muita competição já por aí, né? É verdade. Por que a gente precisa ainda botar mais uma? A gente compete com a gente mesma, a gente compete com a irmã, a gente compete com a vizinha, Não. Não precisa disso. Vamos todo mundo ser legal e se apoiar e se ajudar. A mulher tem que ser mais unida. Seja dar as mãos, realmente ser... É uma força a mais, né? Sim. E esse programa tá abrindo espaço para um monte de gente. Parabéns. Você também tá na lista da força. Mulherzinha de fibra. Né? Milena, muito obrigada pelo carinho. Você sabe que você é uma querida. Eu gosto muito de você. Você sabe que é verdadeiro. Aqui, ó. Adoro. Milena, e para quem quer ter uma consultoria de imagem, onde podemos te encontrar? Olha, Flávia, eu agradeço o convite. Você sabe
Você é uma pessoa especial para mim, tá na minha lista de mulheres queridas. E eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar desse assunto que é tão importante pra gente e dar um pouquinho de informação sobre comunicação, como é o mercado aqui. E quem quiser falar comigo, até tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, ou me contratar mesmo para o serviço de consultoria de imagem, o meu site está em construção agora. Ele vai estar à disposição em alguns meses, provavelmente no verão agora pra gente, né? Verão canadense. Mas as pessoas podem me achar pelas mídias sociais, então eu tô no Facebook, tô no Instagram. No Instagram é a rede que eu tô mais ativa, então as pessoas vão me achar como Milena Fernandes, _Image Coach. Pode me achar lá, pode seguir, pode me mandar mensagem privada. No Facebook também tá como Milena Fernandes, também pode falar comigo por lá. E em breve teremos o site, aí a gente divulga o site também. Muito obrigada. Obrigada a você, estou super ansiosa por esse site e acompanhe Milena no Instagram e no Facebook. Essa entrevista foi maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o trabalho da Milena Fernandes nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, não esqueça de dar o like aqui. Juntas somos mais fortes, esse canal foi feito para você, mulher. Obrigada.